O vídeo que você está assistindo é um dos vários materiais disponibilizados gratuitamente pelo projeto Espiritizar e que são patrimônio do movimento espírita e da humanidade. Na descrição do vídeo, você encontra indicação de outros materiais relacionados a este assunto. Você pode aprofundar seus estudos e colaborar com a manutenção deste projeto iluminativo, adquirindo os livros, DVDs e MP3 do projeto Espiritizar em www.livrariaespiritizar.com.br. Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org. Olá, seja bem-vindo ao programa Espiritizar. E continuamos com a série A Prática da Mediunidade com Jesus. E a partir da videoaula de hoje, nós estudaremos sobre a vida de três grandes médiuns: Paulo de Tarso, Judas e também sua encarnação como Joana d'Arc e Ivone Pereira do Amaral. Hoje é a nossa segunda aula sobre a prática da mediunidade com Jesus. Nós estamos vendo o nosso primeiro item do curso, que é a mediunidade com Jesus, caminho de aperfeiçoamento interior. Vamos focalizar agora a questão do médium como um aprendiz de Jesus. O Evangelho de Jesus é a maior fonte para que o médium possa despertar para uma consciência plena, desde que busque percebê-lo em espírito e verdade, como ele nos recomendou. Joana de Ângeles diz que o Evangelho de Jesus é uma síntese da verdade universal e que é um perfeito tratado de psicologia, de sociologia, e que nos convida ao mergulho nos seus ensinamentos para que nós possamos renovar a nossa vida. Todos nós somos convidados a nos aprofundar no Evangelho, mas o médium tem um compromisso perante a sua própria consciência de realizar essa ação, sob pena de que a sua mediunidade seja encaminhada para situações que trarão muito sofrimento para o próprio médium. Então, é fundamental que nós nos aprofundemos no Evangelho em espírito e verdade, como Jesus nos recomendou. Nós vamos estudar nas próximas videoaulas, nessa e nas próximas, um caminho para que o médium possa despertar a consciência para a tarefa que lhe cabe desenvolver. A partir de 3 versículos do Evangelho, segundo Mateus, no capítulo 11, os versículos 28 a 30. Jesus diz: Vinde a mim, todos os que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esses 3 versículos, eles são muito simples, mas trazem uma profundidade muito grande. E na verdade, como nós falamos, ele é um caminho de autotransformação. Jesus, nesses 3 versículos, faz uma proposta para todos nós realizarmos um autoencontro amoroso. E o médium, ele é convidado a fazer isso para que a sua mediunidade seja o mais efetiva possível. É fundamental que todo médium se torne um aprendiz de Jesus. Jesus é o mestre de amor, de mansidão e de humildade. E nós somos convidados a sermos aprendizes dessas virtudes
que nos conduzem a Deus. É todo um processo de aprendizado, de mergulho na essência do Evangelho. E esses 3 versículos nos auxiliam muito nesse processo, conforme nós veremos. Esses versículos anotados por Mateus demonstram as 6 etapas do autoencontro amoroso, para que o médium possa modelar Jesus, tornando-o verdadeiramente o caminho da verdade e da vida, o mestre que nos conduz a Deus. Esse autoencontro amoroso é uma necessidade para todas as pessoas, para o médium muito mais ainda. Como nos diz a questão 625 de O Livro dos Espíritos, Jesus é o modelo e guia da humanidade. Quando Kardec pergunta qual o espírito mais perfeito que Deus colocou na humanidade para servir-lhe de modelo e guia, a resposta é a mais sintética do Livro dos Espíritos. Uma única palavra: Jesus. Jesus é esse modelo e guia da humanidade. Não há mediunidade equilibrada sem esse encontro com o Mestre Maior das nossas vidas. Todos nós somos convidados a modelar Jesus. Qual é o significado de modelar? Vamos refletir juntos. Qual é o significado de modelar alguém? Seria imitar essa pessoa? Ou algo maior que imitação? Seguir o exemplo, exatamente. Então, modelar é nos inspirar no exemplo daquela criatura e buscar realizar ações para trazer esse exemplo para dentro das nossas vidas. Utilizar esse modelo não como algo inatingível para nós. No movimento espírita, muita gente diz, num processo de comodismo, diz que Jesus fez o que fez porque é Jesus. Numa atitude autodesculpista, dizendo, não, eu como sou bastante imperfeito, não posso realizar as ações que ele realizou. É claro que de uma hora para outra não é possível, mas ele próprio nos ensinou isso. Vós sois deuses, tudo que eu faço, vós podeis fazer e até mais, se quiserdes. Jesus, então, ele é esse grande modelo de perfeição que nós podemos alcançar na Terra, que está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, e que nós temos plenas condições de modelá-lo e fazer um esforço de autotransformação. Como, por exemplo, Paulo de Tarso, esse grande médium que nós vamos estudar a vida dele, fez esse esforço. Ivone Pereira, muita gente dizia, Paulo é Paulo, também, numa atitude desculpista, dizendo que Paulo, colocando como se Paulo fosse superior e distante de nós. Mas nós vamos ver a história, por exemplo, de Ivone Pereira, que saiu de 2 suicídios, quase que seguidos um do outro, e fez uma verdadeira revolução interior, utilizando esse processo de modelagem de Jesus. Todos nós podemos modelar Jesus e nos inspirando nas virtudes que ele é o exemplo para trazer essas virtudes para o nosso coração. Nós vamos ver 3 grandes exemplos: Judas, Paulo de Tarso e Ivone Pereira. Rafa, você tem pergunta? Por favor. Rafa faz uma pergunta que esse processo de modelagem é um processo natural do ser humano. Nós trazemos desde a infância modelagem dos nossos pais, de pessoas significativas na nossa vida.
E ele coloca que modelar Jesus então seria um processo profundo, terapêutico para nós. Exatamente isso. Porque Jesus é o grande terapeuta de almas. Agora, por que ele é o grande terapeuta de almas? Porque ele internalizou em si mesmo as virtudes do Pai. Como ele mesmo disse, eu e o Pai somos um. E foi mal entendido essa frase. Muita gente passou a acreditar ao pé da letra que ele seria Deus. Na verdade, Jesus é uma criatura como todos nós, um espírito também criado, simples e ignorante. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se Deus criou os espíritos bons e maus. E a resposta é muito clara: Deus criou todos, sem exceção, simples e ignorantes. Então Jesus não foi criado perfeito, ele se aperfeiçoou com os méritos próprios. Então por isso ele é esse terapeuta de almas, o grande modelo. Quando ele diz para qualquer um de nós: fazei tudo o que eu faço, vós podeis fazer e até mais se quiserdes, é porque ele passou por uma trajetória de aperfeiçoamento como todos nós estamos passando. O Afro pergunta: é um aperfeiçoamento cósmico antes dessa existência como Jesus? Claro, né? Jesus, ele é um espírito também criado simples e ignorantes, mas muito mais velho do que nós, do ponto de vista de tempo de evolução. Então, quando a Terra foi criada, Jesus foi o co-criador do nosso planeta. Então ele não evoluiu no planeta Terra como muita gente fala, que Jesus aprendeu com os essênios, depois foi para a Índia. Isso tudo é ilusão. Se nós formos lá no livro A Caminho da Luz de Emmanuel, vamos ver quem é Jesus. Quem é esse espírito? Espírito de uma grandeza muito maior do que nós imaginamos. Agora, ele evoluiu em outros planetas, não no nosso sistema solar, da mesma forma como todos nós estamos evoluindo. Ele não foi criado perfeito, porque se ele fosse criado perfeito, ele nem teria autoridade para dizer: tudo o que eu faço, vós podeis fazer e até mais se quiserdes. Ele não teria autoridade, porque nós criados imperfeitos, ele criado perfeito, né? Não seria lógico isso, e não seria justo. Deus é plenamente justo e criou todas as suas criaturas para a perfeição. Então, quando nós modelamos Jesus, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos aperfeiçoando. Nós estamos trazendo essas virtudes ao encontro do nosso coração para que nós possamos chegar à condição da perfeição que ele disse que é possível para todos nós. Então, nesse processo do autoencontro amoroso, nós vamos passar por 6 etapas básicas. A primeira etapa é reconhecer-se em sofrimento, aflito e sobrecarregado, a partir das próprias ações de desamor, rebeldia e orgulho diante da vida, buscando o arrependimento sincero. Segunda etapa, após o reconhecimento da própria incúria pelo arrependimento sincero, ir ao encontro do amor incondicional que Jesus representa, com o objetivo de conseguir alívio ao sofrimento e à sobrecarga, para que possa se tornar um aprendiz do Mestre. Terceira etapa, tomar a lei de amor, justiça e caridade como diretriz de vida para poder aprender. Quarta etapa, tornar-se efetivamente um aprendiz do Mestre, amoroso, brando e humilde de coração. Quinta etapa, encontrar a serenidade e a harmonia geradas pela condição de ser um aprendiz. Sexta etapa, tornar a própria vida suave
e a evolução por meio do aprendizado, um fardo leve de ser carregado. Nós vamos estudar em detalhe cada uma dessas etapas. As próximas aulas nós vamos estudar etapa por etapa. Hoje nós vamos estudar a primeira etapa, em detalhes. Nós vamos nos aprofundar na exegese dos versículos anotados por Mateus, estudando cada etapa do autoencontro amoroso individualmente e como deve ser a postura do médium espírita cristão em cada uma dessas etapas. Todo nosso trabalho é de reflexão dessas etapas dentro da mediunidade, da prática da mediunidade com Jesus. Então vejamos a primeira etapa. A primeira etapa é reconhecer-se em sofrimento, aflito e sobrecarregado, a partir das próprias ações de desamor, rebeldia e orgulho diante da vida, buscando o arrependimento sincero. Então vejamos, de onde que nós tiramos, nesses 3 versículos, os termos desamor, rebeldia e orgulho. Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Percebamos que ele não convida qualquer um. Quem é que ele convida? Aqueles que estão aflitos e sobrecarregados. Depois ele diz que esses que estão aflitos e sobrecarregados serão aliviados quando vão ao encontro dele. E aí ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque suave é meu jugo e meu fardo é leve. Então, de onde que nós tiramos os sentimentos de desamor, de rebeldia e orgulho? É exatamente esses 3 sentimentos, desamor, rebeldia e orgulho, que vai gerar muito sofrimento para todos nós que cultivamos esses 3 sentimentos, em vez de outros 3 que Jesus fala. Qual é o jugo de Jesus? Jugo significa diretriz de vida. O jugo a diretriz de vida que Jesus nos oferece é o amor. Qual é a antítese do amor? O desamor. Aí depois Jesus fala: aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Nós temos mais 2 virtudes que vai trazer a serenidade interior: mansuetude e humildade. Quais são os 2 sentimentos que são a antítese desses 2? Rebeldia e orgulho. Deu para entender de onde que nós tiramos? Então, os 3 sentimentos, antítese do sentimento de amor, mansidão e humildade. Se o amor, a mansidão e a humildade vai nos conduzir ao descanso para a alma, que significa a serenidade interior, a ausência de sofrimento, é o desamor, a rebeldia e o orgulho que vão nos conduzir ao sofrimento. Agora, de onde vem esse desamor, essa rebeldia e orgulho? Vem da vida? Vem dos outros? Vem de nós mesmos. Por isso que a primeira etapa nesse autoencontro amoroso é reconhecer que nós mesmos é que somos os causadores dos nossos sofrimentos. Não vem de fora, não é porque Deus está nos punindo. Somos nós mesmos os causadores a partir desses 3 sentimentos. E aí é necessário reconhecer isso em nós, nos arrepender para começar o processo de autotransformação. Enquanto nós não reconhecemos essa realidade, nós vamos continuar nos rebelando, agindo com orgulho e com desamor. Às vezes até o auge do sofrimento, como nós vamos ver o caso de Judas. Entrando, aprofundando na rebeldia, no desamor e no orgulho.
Vamos ver um texto de Emmanuel, do livro Emmanuel, nas páginas 66 e 67, onde Emmanuel fala quem são os médiuns na sua generalidade. Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. Muita gente acredita que traz a missão da mediunidade, né? Muitos médiuns presunçosos acreditam que estão em missão. Como diz o benfeitor, os médiuns, em sua generalidade, não são missionários. Na verdade, são espíritos fracassados e que estão de volta à vida para, a partir da mediunidade, se renovarem para a vida. Isso só vai acontecer se cada médium, com todas essas deficiências, essas limitações, forem fiel ao Evangelho de Jesus. Se começar a agir de forma presunçosa, acreditando que é missionário, a situação fica muito crítica para o médium que acredita que é missionário. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. Então, essa é a condição do médium na sua generalidade. Num planeta de expiações e provas como o nosso, médiuns missionários, talvez, se existiram, conta-se em muitos poucos, mas a maioria trazem todo esse passado delituoso e podem, se desejarem, transformar a sua mediunidade numa missão. O grande exemplo que nós vamos estudar é o caso de Ivone Pereira, que realmente toda essa descrição que Emmanuel faz aqui, Ivone Pereira se casa direitinho com esse perfil, porque se esforçou para isso e realmente se entregou a Jesus com todas as forças dentro dela. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. A partir do momento que o médium toma consciência dessa realidade e faz esforços de ir ao encontro do outro, dando o melhor que ele pode para o outro, ele aí se renova, se transforma realmente, transforma a mediunidade nesse processo de autoconhecimento, de autoiluminação. Então a mediunidade, como nós dissemos na nossa aula anterior, é um grande caminho de autoiluminação, desde que o médium aprenda a renunciar a si mesmo e perder a vida do ponto de vista humano do termo para ganhar a vida do ponto de vista divino, conforme nós veremos daqui a pouco
num texto de Amélia Rodrigues. Pergunta muito interessante da Silvana. Ela faz a pergunta no sentido de que é esse sacrifício do médium, que é o Calvário, que se fala tanto que o médium deve buscar através da mediunidade. Exatamente isso. A mediunidade não é para ser sofrimento. Na verdade, a mediunidade é um caminho sacrificial, no sentido mais profundo da palavra sacrifício. Porque o que significa sacrifício? Vem de sacro ofício, uma doação incondicional de si mesmo na direção do outro, para amenizar o sofrimento do outro. Então o médium, por excelência, ele vai renunciar à sua vida, muitas vezes a confortos, muitas vezes a questão supérflua, as situações os mais variadas possíveis da vida, para se sacrificar em prol dos outros. Então o médium ele entra nesse movimento de se doar. Esse é o sacro ofício. Para muitos ainda esse ato é um calvário. O calvário porque o mundo nos convida a uma série de situações que são transitórias, todos nós sabemos, mas que são muito convidativas, muito atrativas. Infelizmente, a grande maioria dos médiuns mergulha nas questões do mundo. Poucos aqueles que vão ao encontro do divino em si mesmo e dessa proposta de entrega plena a Deus a partir dessa autodoação, se renovando para o bem. Ivone Pereira talvez seja a pessoa mais próxima de nós que fez isso e serve de exemplo, como nós veremos várias partes da vida dela que serve de exemplo. Ivone Pereira chegou de psicografar em caixote de madeira, desse caixote de feira, porque é uma pessoa muito pobre, sempre foi muito pobre. Ela psicografava em papel de pão, de embrulhar pão. Antigamente embrulhava-se pão nos papéis pardos. Quem está na fase dos 40, 50 lembra desse. Os mais jovens nem sabem da existência do papel de pão. Era um papel pardo que embrulhava-se os pães, que eram grandões assim, não eram pequenininhos. Então a Ivone Pereira, ela, à luz de lamparina, sentada num caixote, apoiada no outro caixote de madeira, ela psicografou várias obras que estão aí nas nossas livrarias, obras de uma riqueza doutrinária, né? Haja visto Memória de Suicida, que talvez seja um dos livros mais ricos doutrinariamente que existe na literatura espírita. Fez tudo isso com um grande sacrifício, né? Se doou, mas como ela mesma diz, a mediunidade foi para ela um verdadeiro bálsamo. Os momentos que ela teve de alegria na vida dela foi graças à mediunidade. Mas se doou, porque se ela não se doasse, com certeza a vida dela seria muito mais difícil. Vejamos um texto do livro Céu e Inferno. No Código Penal da Vida Futura, Allan Kardec, no item 16º, ele diz que o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. A mediunidade, depois que a pessoa se arrepende dos atos passados, a mediunidade pode ser o grande instrumento de reparação. A pessoa pode se arrepender, expiar e depois renascer com a mediunidade para reparar. Ou como no caso de Ivone Pereira, ela se arrependeu, expiou e reparou numa única existência. Graças à mediunidade, ela fez tudo numa única existência. Então,
Agora, é necessário os 3 processos: arrependimento, expiação. Expiação, prefixo ex, que significa extrair, pia, pureza, ação para extrair a pureza, para retornar à pureza de onde nós não deveríamos ter nos afastado. A pureza é exatamente a essência de amor que nós somos, que nós nos desviamos dela. E reparar, agir no bem. Se antes nós agimos no mal, agora nós agimos no bem. Se antes nós fizemos sofrer, agora nós fazemos pessoas que estão em sofrimento se tornarem mais felizes. Esse é o compromisso do médium cristão, do médium espírita cristão. Então, arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Para que nós nos libertemos do nosso passado, essas 3 condições vão ser imprescindíveis. Porque o apagar os fatos passados não é possível. Agora, a energia que nós trazemos dos fatos passados é perfeitamente possível. Kardec conclui nesse item: o arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. A mediunidade, então, é o grande instrumento para que nós possamos, a partir do bem realizado por ela, anular os débitos do nosso passado. Porque o perdão não é uma graça divina que vem simplesmente para anular os nossos débitos como uma graça. É a oportunidade reparadora para que nós mesmos anulemos todo o passado delituoso. Se antes cultivávamos desamor, rebeldia e orgulho, agora cultivamos amor, mansidão e humildade. E aí realizamos realmente a reparação dos nossos atos. No livro Até o Fim dos Tempos, no capítulo Mediunidade, Vínculo de Luz, Amélia Rodrigues, a partir da seguinte passagem, registrada por Mateus, no capítulo 16, versículos 15 a 27, aborda a questão de a mediunidade poder ser utilizada tanto para o vínculo com a luz, quanto com a sombra. A mediunidade em si mesma, ela é neutra. A forma como nós vamos utilizar a mediunidade, reparando débitos ou agravando débitos, vai ser da escolha do médium. Porque, como nós estamos vendo, mediunidade não significa messianato, não significa perfeição espiritual, mas significa uma fonte grandiosa de aperfeiçoamento. Então vejamos o texto de Mateus, nós vamos ler todo o texto e depois nós vamos entrar nos comentários de Amélia Rodrigues. Jesus disse: "E vós, quem dizeis que eu sou?" E Simão Pedro respondendo disse: "Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo." E Jesus respondendo disse-lhe: "Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus." Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitos dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia.
E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Então essa passagem é uma passagem muito significativa que mostra uma característica de Pedro, apóstolo, uma dubiedade de caráter. Em alguns momentos Pedro era instrumento da luz, em outros momentos instrumento da sombra que ele trazia em si mesmo e que os espíritos se aproveitavam. É uma passagem pouco antes da crucificação de Jesus. Vejamos agora um comentário nessa mensagem de Amélia Rodrigues sobre essa passagem. Ampliando o relato dessa passagem, Amélia Rodrigues fala dos desdobramentos das observações de Jesus anotadas por Mateus. Naquela noite, quando as estrelas cintilantes como poeira de luz adornavam o zimbório, Pedro acercou-se do mestre, que se encontrava sentado sobre algumas raízes de velha figueira, e porque houvesse permanecido sem entender a ocorrência, tomando de angústia, indagou com respeito: Serei eu, Senhor, Satanás, que me hei constituído um estorvo para o teu santo labor? E se assim o sou, por que me entregaste a responsabilidade pela preservação das tuas palavras, cuidando de ligar almas ao teu missianato que confirmas no céu? O amigo compassivo que houvera percebido o véu de tristeza que ensombrecia a face do discípulo esclareceu docemente: Simão, o homem na terra é um canal por onde vertem a inspiração e o pensamento da imortalidade, sempre em contato com os transeuntes do vale de sombras, a fim de que possam desfrutar de claridades espirituais e terem renovadas as suas forças. Nem sempre, porém, a onda que envolve o ser, é de procedência superior. Fazendo uma pausa natural, a fim de que o humilde pescador pudesse apreender todo o significado da informação profunda, logo prosseguiu esclarecendo: Quando me identificaste como Messias, meu Pai comandava o teu pensamento e foste instrumento de vida. Por isso te disse que não havia sido a carne nem o sangue, porque não se tratava de raciocínio, de uma conclusão do teu cérebro. A revelação te alcançava a mente em sintonia com a verdade e te tornaste intermediário dela. Então aqui Jesus comenta com Pedro que quando ele fala que Jesus era o Messias, o Cristo, que as tradições pregavam que havia de vir, ele tinha sido um instrumento de benfeitores espirituais. Naquele momento, o Pai falou através dele, mediunicamente falando. Não era um raciocínio do próprio Pedro. Logo depois, porque o medo te perturbasse a razão, esquecendo-te de que a nossa é uma jornada para o sacrifício, que o cordeiro segue para o matadouro, a fim de que a sua mensagem se perpetue pelo exemplo, foste instrumento de Satanás,
o espírito infeliz que procura ser estorvo em relação ao ministério de libertação das criaturas. Então, num primeiro momento, Pedro é instrumento de espíritos superiores. Num momento seguinte, ele é instrumento de espíritos ainda inferiores, que na linguagem evangélica era simbolizada por Satanás, que na verdade não é um espírito propriamente, mas uma legião de espíritos voltados ainda ao mal. Então Pedro, ele é instrumento naquele momento de um espírito assim, né, tentando tirar Jesus do seu compromisso, do compromisso maior para o qual ele veio. Já me viste expulsá-lo de vários enfermos, e não obstante, ele investe infeliz e perturbador, ganhando adeptos no mundo, em contínuas tentativas de criar embaraço aos que andam em justiça e equidade. Então aqui Jesus fala de todos os espíritos que ele, na verdade, com a autoridade dele, expulsava dos doentes, obsidiados, que ele encontrou ao longo do seu messianato. Certamente não me enfrenta, porque medeia entre nós um abismo de distância vibratória. No entanto, direciona sua onda mental, que é captada pelos que se fragilizam e temem a perda das coisas vãs do mundo. Aqui Jesus coloca o que leva o médium a sintonizar com espíritos menos felizes. Os espíritos menos felizes direcionam sua onda mental, que é captada pelos que se fragilizam e temem a perda das coisas vãs do mundo. Todas as vezes que nós ficarmos focados nas questões circunstanciais, como sendo as mais importantes e significativas da vida, nós nos fragilizamos. Porque as questões significativas da vida são as existenciais, não as circunstanciais. Então Pedro, naquele momento, no primeiro momento, focalizou a questão existencial, a que Jesus tinha vindo. No segundo momento, ele ficou focado naquela circunstância, Jesus ser preso e ser morto. Ele não queria que aquilo acontecesse. E aí se fragilizou, entrando em contato com o espírito que acabou utilizando da mediunidade dele naquele momento. Jesus mostra aqui que a mediunidade ela é neutra. O direcionamento que nós damos a cada momento vai depender de cada um de nós. O Romildo faz uma pergunta a respeito das pessoas que agem com invigilância e acabam sendo, como o próprio Cristo diz para Pedro, pedra de tropeço na doutrina. Isso é possível? Sim, porque a doutrina espírita é a doutrina dos espíritos superiores da Terra. Ela é inatacável em si mesma. Agora, o movimento espírita, ele é feito por todos nós. Se nós sintonizamos com espíritos menos felizes, o que nós vamos fazer no movimento espírita? Nós vamos ser instrumentos para espíritos menos felizes atuarem no movimento. Eles não, como Jesus coloca aqui, eles não podiam atingir o mestre. Então o que eles atingiam? Os discípulos, os que estavam próximos de Jesus. Como na doutrina espírita a mesma coisa, eles não têm como atingir os espíritos superiores da Terra. A quem eles vão mirar? Em nós que ainda trazemos as nossas mazelas, e vão utilizar disso para prejudicar o movimento espírita, distanciando o movimento da doutrina espírita. Isso tem acontecido, infelizmente, de uma forma muito intensa. Fez-se um silêncio proposital enquanto o discípulo luarizava a preocupação e dava-se conta do significado do ensinamento
e a respeito do intercâmbio entre os espíritos e os homens, os vivos e os mortos, os visíveis e os invisíveis. De imediato concluiu: não me referi a ti, mas à força satânica que te utilizava com o objetivo de intimidar-me, de fazer-me desviar daquilo para o que vim, que é o holocausto, após as lições incessantes de amor. Por isso é necessário vigiar as nascentes do coração, de onde procedem os bons como os maus pensamentos, a fim de manter-te em sintonia com o Pai e não com o espírito do mal. Então aqui Jesus coloca de uma forma muito clara o que nós devemos fazer. Vigilância das nascentes do coração, para permanecermos em contato com os benfeitores espirituais que conduzem a mediunidade com Jesus, e não com aqueles que querem nos afastar dela. O Rafa pergunta se vigiar a nascente do coração seria estarmos atentos à nossa pureza de propósitos? Sim, exatamente. Porque o que é pureza de propósito? Pureza de propósito não é pureza espiritual, mas esforço na direção do bem. Quando nós entramos num movimento de esforço na direção do bem, esse movimento, esse propósito da nossa existência faz com que nós estejamos sempre em vigilância, porque nós trazemos, como nós vimos no texto de Emmanuel, todo um passado delituoso. É natural que esse passado venha à tona nos momentos que nós estivermos buscando o bem. Agora, se estivermos vigilantes nas nascentes do coração, a tendência vem e nós transformamos a tendência pelo esforço na direção do bem. É esse o compromisso do médium espírita cristão, realizar essas ações em si mesmo. Conclui Amélia Rodrigues: estava sancionada a mediunidade e o seu exercício lúcido. Pedro fora o exemplo excelente da sintonia psíquica com o mundo superior, que o inspirava na revelação, mas também com a entidade perversa que se comprazia no mal. Então foi só ele agir, praticamente alguns minutos depois, com vigilância, ele conectou com a entidade perversa, e antes com o benfeitor que falou através dele. O Lieber faz uma pergunta: se a vigilância seria uma chave para a condução da mediunidade? Sim, a vigilância seria um instrumento para que o médium espírita cristão siga sempre na mediunidade com Jesus. Porque se ele age com invigilância, por causa do nosso passado delituoso, a nossa tendência maior vai ser de sintonizar com espíritos menos felizes. Se agirmos com invigilância, já nos entregamos a eles. Agora, se estivermos sempre vigilantes, atentos, em qualquer momento que nós percebermos uma dificuldade maior, aí vem a companheira da vigilância, a oração, quando Jesus diz: vigie e ora para não cair em tentação. Então a grande companheira da vigilância vai ser a oração para nos fortalecer e permanecer no bem. Então nós temos esses dois grandes instrumentos de aperfeiçoamento: vigilância e oração. É aperfeiçoamento em qualquer área. Agora, na mediunidade, é condição imprescindível para que a mediunidade permaneça equilibrada e que ela seja realmente um instrumento de renovação do médium. Tá? A pergunta: a vigilância seria como um óculos que nos revela a situação? Sim. É como se nós fôssemos, sem a vigilância, tivéssemos míopes e aí não percebemos os detalhes das coisas. E com a vigilância nós colocamos um óculos e aí vamos perceber a situação com mais eficiência, podendo trabalhar melhor a cada momento. Tá?
A pergunta se, no caso do Pedro, que tinha esse comportamento dúbio, tem a ver com o transtorno bipolar, que é uma doença? Não, no caso de Pedro, não. Na verdade, era um estado de insegurança que ele vivia, e nesse estado de insegurança gerava essa dubiedade de caráter. Não significa que Pedro, em alguns momentos, estivesse eufórico, em outros momentos estivesse deprimido, porque o transtorno bipolar, a pessoa alterna crises de euforia e depressão. É um outro problema. Tá? A pergunta é, quando a pessoa que tem discernimento percebe o problema, mas ainda assim ela dá vazão àquele equívoco. Na verdade, o processo de vigilância é um processo de atenção consciente de nós mesmos. Por que a vigilância deve estar sempre associada à oração? Se nós formos utilizar uma linguagem moderna, a vigilância seria o exercício da razão para que nós possamos seguir no caminho correto. A oração é o exercício da emoção. Não basta saber que nós estamos no caminho equivocado. É preciso sentir a necessidade de seguir no caminho correto. Então, por isso que a vigilância deve estar sempre em associação com a oração. Porque a oração só é possível, oração com O maiúsculo, se nós pudéssemos dizer, quando nós estamos emocionalmente envolvidos com aquele objetivo que queremos. Por isso a necessidade da mediunidade com Jesus. Se nós estivermos realmente compenetrados do que nós queremos com a nossa mediunidade, nós vamos sentir profundamente no coração a necessidade da vigilância e da oração para nós não entrarmos nas tentações da presunção, do orgulho, da vaidade e outros problemas mais. Se nós não tivermos compenetrados nisso no nível do sentimento, o processo da vigilância vai apenas fazer com que a gente perceba que está no caminho equivocado, mas não temos forças para sair dele, porque nos comprazemos ainda nele. Para que nós possamos sentir e superar, é necessário que nós realmente decidamos por um caminho diferente. E aí que nós vamos estudar os casos para que sirva de exemplo para que nós possamos nos mirar neles e fazer o mesmo conosco. A partir destas reflexões, percebamos que Jesus faz um convite e convocação a todos que querem ser seus discípulos, especialmente aos médiuns espíritas cristãos. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem quer perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então é nesse versículo Jesus coloca o parâmetro. Se nós quisermos o mundo, nós vamos, entre aspas, aproveitar a vida, mas essa vida puramente mundana que não traz nenhum recurso real. O médium que quer viver dessa forma, ele joga por uma oportunidade que ele implorou para ter nessa existência. Aquele que está disposto a perder a vida no sentido mundano da vida para vivenciar a vida com V maiúsculo, esse ganha verdadeiramente a vida. O médium espírita cristão é aquele que é convidado a renunciar a si mesmo, tomar a cruz de sua mediunidade e perder a sua vida para seguir Jesus, cantando hosanas ao Mestre, como faziam os primeiros cristãos nos círculos romanos, que diante do martírio iminente cantavam: minha vida não é minha, é do céu que me abençoa, é da luz que me ilumina. Minha vida não é minha. Os primeiros cristãos,
eles, diante de um leão, cantavam isso. Hoje nós não precisamos mais enfrentar leões, tigres, leopardos e outros mais, gladiadores. O que nós somos convidados é transformar a nós mesmos, dando a nossa vida em prol da implantação definitiva do Evangelho de Jesus no planeta. É tão difícil quanto era ser cristão no primeiro século. Ser cristão no século XXI é tão difícil quanto, porque as feras humanas continuam aí à solta. Então, quando nós vemos os exemplos dos cristãos que, cantando hosanas a Jesus, diziam: minha vida não é minha, é o céu que me abençoa, é da luz que me ilumina, minha vida não é minha. Nós somos convidados a fazer o mesmo. E o médium por excelência, ele é convidado a doar a sua vida a Jesus. Isso não quer dizer que ele não possa ter a sua família, por exemplo, aqueles que são casados, ter a sua família, ter a sua vida particular, mas não é para ter uma vida como qualquer pessoa tem. Se nós quisermos, aqueles que temos a mediunidade ostensiva, ter uma vida como qualquer pessoa e ao mesmo tempo a mediunidade, é como se nós quiséssemos servir a dois senhores. Não é possível. Então, por isso, é muito importante nos compenetrarmos, que aqueles de nós que nos comprometemos com a mediunidade, ter a certeza que a nossa vida não é nossa. É do céu que nos abençoa, é da vida que nos ilumina. Vejamos agora exemplo de médiuns que se entregaram ao desamor, à rebeldia e ao orgulho antes de se arrependerem e irem ao encontro de Jesus. Como nós dissemos, vamos estudar a vida de três grandes vultos dentro uma do movimento espírita e dois do cristianismo: Paulo de Tarso, Judas e Ivone Pereira. Estudaremos a história de vida de três grandes médiuns: Paulo de Tarso, Judas Joana d'Arc, Ivone Pereira, que vivenciaram, cada um a seu modo, um caminho de desamor, rebeldia e orgulho, e que após se arrependerem foram ao encontro de Jesus, renovaram-se em amor, mansidão e humildade e entregaram as suas vidas ao bem maior para se redimirem pela mediunidade dignificada com Jesus. São três grandes exemplos que servem com certeza para todos nós. Vejamos primeiramente o médium Saulo de Tarso, antes de ir ao encontro de Jesus. Saulo, antes do célebre encontro terapêutico com Jesus na estrada de Damasco, que nós vamos estudar na nossa próxima aula, ele não tinha uma mediunidade ostensiva propriamente. Ele era um médium subconsciente, ele nem se dava conta. Na verdade, pelos textos que nós veremos, ele era um médium obsidiado, até o célebre encontro com Jesus na estrada de Damasco. E que, devido a esse processo obsessivo que ele vivenciou, ele se tornou o primeiro grande combatente do cristianismo nascente. Então vejamos alguns trechos do livro Paulo Estevão, de Emmanuel, que fala sobre o primeiro momento de Saulo como perseguidor dos cristãos. Na primeira parte, no capítulo 4, tem uma fala que Saulo diz: tenho acima de tudo o ideal político de aumentar meu prestígio junto aos abinos. É preciso não esquecer que Roma é poderosa e que Atenas é sábia.
tornando-se indispensável acordar a eterna hegemonia de Jerusalém como tabernáculo do Deus único. Precisamos, pois, dobrar os joelhos de gregos e romanos ante a lei de Moisés. Aqui nós estamos vendo características do Saulo ainda, de orgulho, de rebeldia e de desamor. Muito claro, né? Ele só pensava nas questões de poder e sonhava em submeter Roma e Atenas ao tabernáculo do Deus único. Tal nível de prepotência e de onipotência que ele vivia naquela época. Roma, como o maior poderio militar da época, ele sonhava em destituir o imperador romano e colocar o sinédrio mandando em Roma. Atenas, como sendo o templo da sabedoria do ponto de vista filosófico, ele queria a mesma coisa, destituir os sábios que comandavam a Grécia e colocar os rabinos para dirigirem tanto Roma quanto Atenas. A gente vê o movimento dele de onipotência e de prepotência. No Paulo Estevão, na primeira parte, capítulo 5, aqui já vemos Saulo na casa do caminho, quando ele pela primeira vez entra em contato com o Evangelho de Jesus. Ele vê no Evangelho uma sabedoria diferente daquilo que ele estava acostumado, mas por orgulho, por rebeldia, ele se mantém irredutível. Experimentava grande mal-estar, defrontando tantos rostos que a lepra havia desgastado, que as úlceras malignas haviam desfigurado impiedosamente. Notando um que outro quadro menos grato ao seu olhar, acostumado aos ambientes de luxo, evitava fixar os aleijados e doentes que se acotovelavam no recinto, chamando a atenção de Sadoc com observações irônicas e pitorescas. Após a preeleição de Estevão, Saulo de Tarso, emotivo por temperamento, fundia-se na onda de admiração geral, mas altamente surpreendido, verificou a diferença entre a lei e o Evangelho, anunciado por aqueles homens estranhos que a sua mentalidade não podia compreender. Analisou de relance o perigo que os novos ensinos acarretavam para o judaísmo dominante. Então aqui fica muito claro que ele ficou admirado de ver a preleção de Estevão, a beleza das palavras de Estevão. Mas por orgulho de raça, por a rebeldia, a prepotência que o caracterizava, ele, nesse momento, na verdade, estudando profundamente o livro Paulo de Estevão, nesse momento foi o convite que Saulo recebeu para se converter ao Evangelho de Jesus. Ele poderia ter se convertido aqui. E nada da perseguição que ele causou, que passou a ser o espinho na carne que ele revela nas epístolas, aquele espinho na carne que o acompanhava o tempo todo, que foi a fase de perseguições, foi porque por orgulho, ele sintonizou com espíritos menos felizes. Em vez de sintonizar com o Mestre, ele momentaneamente sintonizou com espíritos das sombras e aí fez aquilo que fez, por causa dessa característica dele. Revoltara-se com a prédica ouvida. Olha aqui a rebeldia, a revolta contra a fala de Estevão. Nada obstante a sua ressonância de misteriosa beleza. Ao seu raciocínio impunha-se eliminar a confusão que se esboçava a propósito de Moisés. A lei era uma e única. Aquele Cristo que culminou na derrota entre dois ladrões surgia a seus olhos como um mistificador indigno de qualquer consideração. O jovem doutor se levantou ousadamente e exclamou quase colérico, frisando os conceitos com evidente ironia. Nós estamos vendo aí a prática deliberada do desamor, da rebeldia e do orgulho. Piedosos galileus, onde o senso de vossas doutrinas estranhas e absurdas,
Como ousais proclamar a falsa supremacia de um nazareno obscuro sobre Moisés, na própria Jerusalém, onde se decide os destinos das tribos de Israel, invencível? Quem era esse Cristo? Não foi um simples carpinteiro? Ao orgulhoso entorno da inesperada apóstrofe, houve no ambiente um tal qual retraimento de temor, mas dos desvalidos da sorte, para quem a mensagem do Cristo era alimento supremo, partiu para Estevão um olhar de defesa e jubiloso entusiasmo. Os apóstolos da Galileia não conseguiam dissimular seu receio. Tiago estava lívido. Os amigos de Saulo notaram-lhe a máscara escarninha. Então aqui Emmanuel fala da máscara escarninha, né? Todo aquele processo de desamor, rebeldia, orgulho, de uma forma bem contumaz. Sempre o Cristo, sempre o impostor, trovejou Saulo, carrancudo. Minha autoridade é insultada pelo vosso fanatismo, neste recinto de miséria e de ignorância. Mistificadores, rejeitais a possibilidade de esclarecimento que vos ofereço. Galileus incultos, não quereis o meu nobre cartel de desafio. Saberei vingar a lei de Moisés, da qual se tripudia. Recusais a iniciativa, mas não podereis fugir ao meu desforço. Aprendereis a amar a verdade e a honrar a Jerusalém, renunciando ao nazareno insolente que pagou na cruz os criminosos desvarios. Recorrerei ao sinédrio para vos julgar e punir. O sinédrio tem autoridade para desfazer vossas condenáveis alucinações. Inicia-se uma fase de perseguição aos chamados adeptos do caminho. No capítulo 7 do livro Paulo Estevão, Emmanuel se refere às perseguições nestes termos. No dia seguinte à prisão de Estevão, Saulo procurou arregimentar as primeiras forças com a máxima habilidade. A cata de simpatia para o amplo movimento de perseguição que pretendia efetuar, visitou as personalidades mais eminentes do judaísmo, abstendo-se, contudo, de procurar a cooperação das autoridades reconhecidamente pacifistas. A inspiração dos prudentes não o interessava, necessitava de temperamentos análogos ao seu para que o cometimento não falhasse. Vejamos aqui, ele chegou desse subterfúgio sórdido, de não buscar, por exemplo, Gamaliel, que era um sábio e que buscava sempre a concórdia. Ele buscou sempre as pessoas que pensavam como ele, para, num processo de mistificação, criar todo um estado de perseguição dos cristãos. Saulo começou a coordenar as primeiras diligências por desvendar as atividades do caminho em suas mínimas modalidades. Obcecado pela ideia da desforra pública, idealizava quadros sinistros na mente superexcitada. Tão logo fosse possível, prenderia os implicados. O evangelho aos seus olhos dissimulava sedição iminente. Aqui fica claro, pelas características que Emmanuel coloca, obcecado pela ideia da desforra pública, idealizava quadros sinistros na mente superexcitada. O que Emmanuel está descrevendo aqui? Processo obsessivo, né? Ele chegou a beirar quase que uma subjugação, o Saulo, nessa fase aqui. Apresentaria os conceitos oratórios de Estevão como senha da bandeira revolucionária, de maneira a despertar a repulsa dos companheiros menos vigilantes, habituados a pactuar com o mal, a pretexto de acomodatícia tolerância. Combinaria os textos da lei de Moisés e dos escritos sagrados, para justificar que se deveria conduzir os desertores dos princípios da raça até a morte. Então, o tempo todo trabalhando em função de um processo de mistificação que ele tinha consciência que estava fazendo, mas que num processo de influência espiritual da sombra ele mergulhou profundamente. Demonstraria a irrepreensibilidade da sua conduta inflexível. Tudo faria por conduzir Simão Pedro ao calabouço.
Na sua opinião, devia ser ele o autor intelectual da trama sutil que se vinha formando em torno da memória de um simples carpinteiro. No arrebatamento das ideias precipitadas, chegava a concluir que ninguém seria poupado nas suas decisões irrevogáveis. Naquele tribunal singular, por longos dias seguidos, verificaram-se punições de toda espécie. Das respostas do querelado dependia o encarceramento, os açoites, o chanfalho, as bastonadas, as macerações e os apupos. Então ele entrou nesse processo de até torturas, né, ele fazia para conseguir os seus intentos. Saulo tornara-se a mola central do movimento terrível e execrado por todos os simpatizantes do caminho. Multiplicando energias, visitava diariamente os núcleos do serviço a que costumava chamar expurgo de Jerusalém, desenvolvendo atividade pasmosa, dentro da qual mantinha a vigilância constante das autoridades administrativas, encorajava os auxiliares e prepostos, instigava outros perseguidores dos princípios de Jesus, sem deixar arrefecer-se o zelo religioso do Sinédrio. Após a morte de Estevão, as perseguições movidas por Saulo de Tarso recrudescem. Assim se refere Emmanuel no capítulo 9. O moço de Tarso parecia dominado por uma indiferença criminosa. As jogativas mais sinceras encontravam no seu espírito um rochedo áspero. Incapaz de compreender as circunstâncias que lhe haviam modificado os planos e esperanças da vida, imputava o insucesso dos seus sonhos de mocidade àquele Cristo que não conseguia entender. Então aqui Emmanuel fala de uma característica muito comum a todos nós: acreditarmos que os problemas nossos vêm de fora para dentro. Saulo, ele desejava se casar com Abigail, formar uma família, se tornar um rabino promissor e viver a vida dele com muita tranquilidade. Todos os planos deles foram frustrados, porque Abigail era irmã de Estevão, que ele mandou para o suplício. Aí, envergonhado da própria noiva, ele rompe com ela e praticamente tudo aquilo que ele buscava não conseguiu. E tudo ele se projetava fora dele, como sendo Jesus o causador de tudo, e ampliando em desamor, rebeldia e orgulho. Então, o tempo todo, desamor, rebeldia e orgulho. Até que na estrada de Damasco, que nós vamos ver na nossa próxima aula, ele cai em si e percebe que ele era o causador de tudo. Que esse primeiro momento da pessoa que reconhece que é ela mesma a causadora dos seus sofrimentos e não o sofrimento vem de fora. Vejamos agora o médium Judas Iscariote, antes de ir ao encontro de Jesus também. É uma passagem do livro Boa Nova. Nós vamos ler toda a passagem, porque ela é muito autoexplicativa, e depois fazemos pequenos comentários. Está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, no capítulo 24, A Ilusão do Discípulo. Jesus havia chegado a Jerusalém sob uma chuva de flores. De tarde, após a consagração popular, caminhava Tiago e Judas, lado a lado, por uma estrada amiga, marginada de oliveiras, que conduzia a casinhas alegres de Betânia. Judas Iscariote deixava transparecer no semblante íntima inquietação, enquanto no olhar sereno do filho de Zebedeu fulgurava a luz suave e branda que consola o coração das almas crentes. Tiago, exclamou Judas, entre ansioso e atormentado: não achas que o mestre é demasiado simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus? Mas, replicou o interpelado, poderias admitir no mestre as disposições destruidoras de um guerreiro do mundo? Não tanto assim, contudo, tenho a impressão de que o Messias não considera as oportunidades,
Ainda hoje tive a atenção reclamada por doutores da lei, que me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas, sempre levadas a efeito entre as pessoas mais ignorantes e desclassificadas. Ora, as reivindicações do nosso povo exigem um condutor enérgico e altivo. Israel, retrucou o filho de Zebedeu, de olhar sereno, sempre teve orientadores revolucionários. O Messias, porém, vem a efetuar a verdadeira revolução, edificando o seu reino sobre os corações e nas almas. Judas sorriu algo irônico e acrescentou: mas poderemos esperar renovações sem conseguirmos o interesse e a atenção dos homens poderosos? E quem haverá mais poderoso do que Deus, de quem o Mestre é o enviado divino? Em face dessa invocação, Judas mordeu os lábios, mas prosseguiu: não concordo com os princípios de nação e creio que o Evangelho somente poderá vencer com o amparo dos prepostos de César ou das autoridades administrativas de Jerusalém que nos governam o destino. Acompanhando o Mestre nas suas pregações em Cesareia, em Sebaste, em Corazim e Betsaida, quando das suas ausências de Cafarnaum, jamais o vi interessado em conquistar a atenção dos homens mais altamente colocados na vida. É certo que de seus lábios divinos sempre brotaram a verdade e o amor por toda parte, mas observei leprosos e cegos, pobres e ignorantes, abeirando-se de nossa fonte. Jesus, porém, já nos esclareceu, obtemperou Tiago com brandura, que o seu reino não é deste mundo. Imprimindo aos olhos inquietos um fulgor estranho, o discípulo impaciente revidou com energia: vimos hoje o povo de Jerusalém atapetar o caminho do Senhor com as palmas da sua admiração e do seu carinho. Precisamos, todavia, impor a figura do Messias às autoridades da corte provincial e do templo, de modo a aproveitarmos esse surto de simpatia. Notei que Jesus recebia as homenagens populares sem partilhar do entusiasmo febril de quantos o cercavam, razão porque necessitamos multiplicar esforços em lugar dele, a fim de que a nossa posição de superioridade seja reconhecida em tempo oportuno. Recordo-me, entretanto, de que o Mestre nos asseverou certa vez que o maior na comunidade será sempre aquele que se fizer o menor de todos. Não podemos levar em conta esses excessos de teoria. Interpelado que vou ser hoje por amigos influentes na política de Jerusalém, farei o possível por estabelecer acordos com os altos funcionários e homens de importância, a fim de imprimirmos novo movimento às ideias do Messias. Sem embargo das carinhosas exortações de Tiago, Judas Iscariote passou a noite tomado de angustiosas inquietações. Não seria melhor apressar o triunfo mundano do cristianismo? Israel não esperava o Messias quem fechasse das mãos todos os poderes? Valendo-se da doutrina do Mestre, poderia tomar para si as rédeas do movimento renovador, enquanto Jesus, na sua bondade e simplicidade, ficaria entre todos como um símbolo vivo da ideia nova. Recordando suas primeiras conversações com as autoridades do Sinédrio, meditava na execução de seus sombrios desígnios. À madrugada o encontrou decidido na embriaguez de seus sonhos ilusórios. Entregaria o Mestre aos homens do poder em troca de uma nomeação oficial para dirigir a atividade dos companheiros. Teria autoridade e privilégios políticos, satisfaria as suas ambições aparentemente justas, a fim de organizar a vitória cristã no seio do seu povo. Depois de atingir o alto cargo com que contava, libertaria Jesus e lhe dirigiria os dons espirituais, de modo a utilizá-los para a conversão de seus amigos e protetores prestigiosos. O Mestre, a seu ver, era demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho por entre a maldade e a violência.
Ao desabrochar a alvorada, o discípulo imprevidente demandou o centro da cidade e, após horas, era recebido pelo Sinédrio, onde lhe foram hipotecadas as mais relevantes promessas. Apesar de satisfeito com a sua mesquinha gratificação e desvairado no seu espírito ambicioso, Judas amava ao mestre e esperava ansiosamente o instante do triunfo para lhe dar a alegria da vitória cristã através das manobras políticas do mundo. O prêmio da vaidade, porém, esperava a sua desmedida ambição. Humilhado, escarnecido, o seu mestre bem-amado foi conduzido à cruz da ignomínia, sob vilipêndios e flagelações. Daqueles lábios que havia ensinado a verdade e o bem, a simplicidade e o amor, não chegou a escapar-se uma queixa. Martirizado na sua estrada de angústias, o Messias só teve o máximo de perdão para seus algozes. Observando os acontecimentos que lhe contrariavam as mais ínfimas suposições, Judas Iscariote se dirigiu a Caifás, reclamando o cumprimento de suas promessas. Os sacerdotes, porém, ouvindo-lhe as palavras tardias, sorriam com sarcasmo. Debaldo recorreu às suas prestigiosas relações de amizade. Teve de reconhecer a falibilidade das promessas humanas. Atormentado e aflito, buscou os companheiros de fé, encontrou-os vencidos e humilhados. Pareceu-lhe, porém, descobrir em cada olhar a mesma exprobração silenciosa e dolorida. Já se havia escoado a hora sexta em que o mestre espiara na cruz, implorando perdão para seus verdugos. De longe, Judas contemplou todas as cenas angustiosas e humilhantes do Calvário. Atroz remorso lhe pungia a consciência dilacerada. Lágrimas ardentes lhe rolavam dos olhos tristes e amortecidos. Malgrado a vaidade que o perdera, ele amava intensamente ao Mestre. Em breves instantes, o céu da cidade impiedosa se cobriu de nuvens escuras e borrascosas. O mau discípulo, com um oceano de dor na consciência, peregrinou em derredor do casario maldito, acalentando o propósito de desertar do mundo, numa suprema traição aos compromissos mais sagrados de sua vida. Antes, porém, de executar seus planos tenebrosos junto à figueira sinistra, ouvia a voz amargurada do seu tremendo remorso. Relâmpagos terríveis rasgavam o firmamento, trovões cavernosos pareciam lançar sobre a terra criminosa a maldição do céu vilipendiado e esquecido. Mas sobre todas as vozes confusas da natureza, o discípulo infeliz escutava a voz do Mestre, consoladora e inesquecível, penetrando-lhe os refolhos mais íntimos da alma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Aqui nós temos a história resumida, né, da falência de Judas. Se nós formos perceber, em todos os momentos, Judas também busca o poder, né, de uma forma em que é rebelde, em que ele queria fazer com que Jesus criasse uma revolução do ponto de vista temporal em Israel, e não aquilo que Jesus veio, que era essa revolução interior. A gente vê o contraste entre a fala de Judas e a fala de Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, evangelista. Tiago com aquela docilidade, com aquela compreensão integral do Evangelho de Jesus, enquanto que Judas esperando que o poder temporal conduzisse Jesus àquilo que ele não veio, como se fosse simplesmente para buscar o reino no mundo em Israel, que não era a missão de Jesus. Ele não compreendeu pelo desamor, pela rebeldia e pelo orgulho que o caracterizava. Não desamor a Jesus, mas desamor a ele mesmo, que culminou com seu suicídio, né, desertando da vida num ato covarde após tudo aquilo que ele acabou fazendo.
mas que depois nós vamos ver nas nossas próximas aulas o desdobramento de tudo isso, fazendo com que Judas, no século XV, se renove completamente depois de espiar, depois de passar por múltiplas situações. Ele vem e resgata os seus débitos na personalidade de Joana d'Arc. Então vejamos a média Ivone Pereira antes de ir ao encontro de Jesus. O que aconteceu com Ivone Pereira? No livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, há uma pergunta a Ivone Pereira: a senhora que tantas obras recebeu, qual foi a obra que mais lhe impressionou e por quê? Ivone Pereira diz: a que mais está no meu coração é o romance Nas Voragens do Pecado. A razão é que é mais difícil dizer, porque seria muita falta de modéstia. Mas já que o Senhor pergunta, eu vou responder. É porque eu me encontro nela, tenho certeza de que estou naquela obra. É o romance de Charles, passado no século XVI. Foi ali o meu pecado contra o Evangelho. Depois disso, foi uma série de pecados contra o Evangelho. Agora estou resgatando tudo na existência atual. Por aí vocês imaginam que tem sido o meu sofrimento moral e material também. Nessa resposta, Ivone Pereira aborda os erros cometidos em 4 reencarnações anteriores à sua última existência, dentre os quais 2 suicídios, que a conduziram do doloroso resgate que foi amenizado pela mediunidade dignificada com Jesus. Então, nessa trilogia, Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro do Lumière e Drama da Bretanha, fala de 3 reencarnações de Ivone Pereira. A 4ª reencarnação não foi romanceada. O Charles queria escrever, mas o Dr. Bezerra de Menezes interveio e acabou não havendo a psicografia dessa 4ª encarnação dela, que ela suicida novamente. 3 dessas encarnações estão registradas na trilogia romanceada. Nas Voragens do Pecado, em que ela aparece com o nome de Ruth Carolina Bettencourt de La Chapelle, na qual usa de sua mediunidade para fazer um pacto de vingança com a Otília de Louvine Raymond, contra o chamado Capitão da Fé, Luiz de Narbonne, que massacrou a sua família durante a chamada Noite de São Bartolomeu. Então, nesse romance, ele é todo em cima dos fatos acontecidos a partir da Noite de São Bartolomeu, e que havia esse Capitão da Fé, que na verdade ele era parte da Inquisição católica na época, e sob o comando da Catarina de Médici, dizimou milhares de protestantes, que eram chamados huguenotes, na França nessa época. O Cavaleiro de Lumière, em que ela aparece com o nome de Berthe de Somerville Stanisburg, que se casa com Henri de Lumière, o antigo Luiz de Narbonne, para reajustes do passado, mas que ela, ainda rebelde, orgulhosa e envolvida pelo desamor, produz ações que culminam com o suicídio de Henri. Então ela renasce para que o Luiz de Narbonne, que ela se vingou dele no passado, se case com ele, mas continua no processo de rebeldia, de orgulho, e faz com que, pelas suas ações, o Henri de Lumière se suicide. Então, além do suicídio dela, 2 suicídios, ela tinha também 2 suicídios do esposo. Uma nessa existência e outra na existência imediatamente anterior a esta. No Drama da Bretanha, em que ela aparece com o nome de Andréa de Guzmán, jovem consequente que, sob a indução obsessiva do pai de Henri de Lumière, suicida-se. Então, ela reencarna, o pai do esposo anterior permanece no mundo espiritual, e a obsidia, ela que já trazia a mediunidade ostensiva já de muito tempo,
ela se torna uma médium obsidiada e acaba suicidando sob a indução obsessiva do pai do Henri de Numbier. A quarta encarnação, imediatamente anterior a esta última, como Ivone Pereira, não foi romanceada. Nessa encarnação, Ivone suicida-se pela segunda vez, além de ser corresponsável pelo segundo suicídio de seu esposo, Roberto de Canaleiras, o mesmo Luiz de Narbonne do passado. Então, mais uma vez, ela renasce, se casam e ela é causadora indireta do suicídio, o segundo suicídio dele. E nessa encarnação ela suicida pela segunda vez em Lisboa, em Portugal, se jogando no rio Tejo, em Lisboa. Diz Ivone Pereira na obra Pelos Caminhos da Mediunidade Serena: o que fiz nesta vida como médium foi um dever, uma necessidade para o meu progresso e para resgate dos erros que cometi. Porque errei tanto que, se eu fosse reparar esses erros em existências terrestres, teriam de ser muitas. Assim, Deus me deu a faculdade mediúnica. Com essas palavras de Ivone Pereira, é que nos mostra o que realmente é o objetivo da faculdade mediúnica, para a maioria dos médiuns, resgate de débitos clamorosos do passado, que, se bem utilizada, o médium faz numa encarnação o que ele poderia fazer em várias encarnações. E com a mediunidade ele abrevia muito o processo expiatório e reparador para si mesmo. É o que aconteceu com Ivone. Ivone, com todo o passado delituoso, renasce como ex-suicida e transforma a sua vida num hino de amor. E nesse hino de amor ela repara completamente os seus erros passados. Nós vamos ver nas próximas aulas o desdobramento de várias passagens da vida de Ivone Pereira, que é muito significativa para os nossos estudos sobre mediunidade. Muita paz a todos. Agradecemos a sua companhia. Quer se aprofundar nos estudos da doutrina espírita? Conheça também os materiais da editora Espiritizar. Acesse www.espiritizar.org. Até o nosso próximo encontro.